Pastor Michael Calejai na masmorra do reino marinho. Eu dei a você um olho para ter visões, uma língua para profetizar e demônios para ajudá-lo a realizar todas as suas tarefas. Você não tem desculpa para qualquer falha nesta tarefa porque esta é a principal razão pela qual estou enviando você para a terra. Não me importa quanto tempo você levará para derrubá-lo, não me importa quantos anos você permanecerá como membro da igreja dele até que ele caia na sua armadilha, não me importa quanto tempo você continuará varrendo a igreja e limpar o banheiro através de falsa humildade e zelo. Tudo que eu quero é a destruição dele. Eu sei que você é capaz. É por isso que estou enviando você para ele porque ele é uma ameaça ao nosso reino. Agora que você já é membro de sua igreja, comece sua operação imediatamente. Comece seu ataque à visão e ao ministério evangélico dele. Não perca tempo. Não fique brincando. Não esconda suas intenções. Faça o que puder e comece sua operação imediatamente. Sua principal tarefa é destruir a visão dele, sua igreja, seu casamento, seu relacionamento com Deus, enfraquecendo sua vida de oração e, finalmente, trancar sua alma em uma garrafa e trazê-la aqui no fundo do mar. Ele pagará por tudo. Nossos cativos ele libertou. Você precisa começar primeiro com o casamento dele, fazer com que ele odeie a esposa e seja incapaz de resistir à tentação de se divorciar dela. Faça com que eles se odeiem e faça com que ele dê as costas à família até que todos os sentimentos por sua esposa e filhos sejam totalmente apagados do coração dele. Depois disso, você deve se aproximar dele e criar um espaço para você no coração dele, até que ele comece a desejar você e não seja capaz de resistir aos seus sentimentos em seu coração. Eu não vou tolerar qualquer falha nesta tarefa urgente de Caia, enfeitiçá-lo com sua beleza, seduzi-lo constantemente através de contatos olho no olho, fazê-lo se divorciar de sua esposa e se casar com você. Mas se a esposa quiser se tornar muito teimosa através de suas orações, mate-a imediatamente. Assim que ele cair em sua armadilha, você não deve mostrar piedade a ele. Como você sabe, nosso tempo é curto e devemos assumir o controle de todas as igrejas e nos livrar de qualquer um que tente pregar a verdade. A santidade e a justiça devem se tornar coisas do passado. Estas foram as instruções que a rainha da costa deu à princesa Jicara em relação ao pastor Michael do PhD. O pastor Michael Calejai é o fundador e superintendente-geral do Ministério de Cura Profética e Libertação, PhD, Ojoeleg Balagos. Ele já foi membro do Ministério Montanha de Fogo e Milagre antes de estabelecer seu próprio ministério. Certa vez, ele conduziu uma série de libertações de muitas pessoas durante seu tempo na igreja MFM e libertou muitos cativos da escravidão da Rainha da Costa. O Reino das Trevas já sabia do seu ministério muitos anos antes de ele começar. Eles sabiam que Deus o ungiu como ministro do Evangelho e ele causará muitos estragos no Reino das Trevas. Muitos agentes do Reino Marinho foram enviados para sua igreja, mas Jicaia é o líder deles. Jicaia era uma jovem linda e talentosa quando se juntou à igreja do pastor Michael, mas muito terrível, perigosa e poderosa em comparação com o resto dos agentes da igreja. Nem mesmo seus pais sabem que ela é Jicaia, mas as pessoas a conhecem como Luatozin Rebeca, mas seu nome verdadeiro no reino marinho é Jicaia. Quando ela se filiou à igreja, ela se tornou muito zelosa na obra de Deus. Quando era adolescente, ela acordava muito cedo e arrumava a igreja antes mesmo da chegada do pastor, mas nunca se atrasava para o culto. Ela também entrou para o coral e era muito talentosa. Todos que viram a forma como ela se dedicou à obra de Deus sabiam que ela seria uma grande ministra no futuro, mas ninguém sabia que ela estava em outra missão diferente daquela que estavam vendo. Irmã Rebeca orou e jejuou muito e, na maioria das vezes, profetiza e tem muitas visões. 8 anos depois, ela se tornou uma guerreira de oração e foi muito ativa a ponto de se tornar a líder profética da igreja. O pastor Michael gostaria de ter se casado com uma mulher como Rebeca por causa de seu zelo pela obra de Deus. Sem se importar com a diferença de idade, todos na igreja acreditam que ela é um anjo enviado para o ministério de doutorado, mas sem saberem que ela estava em um caminho diferente. Atribuição. Irmã Rebeca tornou-se muito próxima do pastor e de sua família devido ao cargo que ocupava na igreja e também foi muito generosa com a família do pastor. Mas sem o conhecimento do pastor e da sua família, ela estava apenas semeando uma semente de ódio e incompreensão na família do pastor através da sua falsa generosidade. Muitas vezes ela monitora a casa do pastor através de um espelho em seu quarto. Depois de um tempo, o espírito de arrogância, desobediência e insubordinação começou a surgir na vida de Esther, que é a esposa do pastor. Sempre que havia um pequeno mal-entendido,
Esther criticava o marido mesmo na presença dos filhos. Esther não conseguia explicar por que estava se comportando daquela maneira, mas ainda assim ela acha muito difícil parar porque estava operando sob o feitiço de Gicaia. Nem o pastor Michael conseguia discernir o que estava acontecendo em sua família. Em vez disso, ele começou a desenvolver ódio e amargura por sua esposa, até que o amor que tinham um pelo outro começou a desaparecer. O pastor Michael começou a odiar sua esposa e desejou que ela morresse para que ele pudesse se casar com a irmã Rebeca. E como resultado desse pensamento maligno, ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus, nem conseguia controlar seu temperamento, mas começou a desenvolver ódio por sua esposa e nunca parou de atacá-la em seus sermões. Quando Rebeca percebeu que o pastor Michael começou a nutrir ódio em seu coração por sua esposa, ela sabia que ele não poderia mais ser uma ameaça para ela. Então ela começou a lançar diferentes ataques espirituais contra o pastor Michael, através do contato visual, relações sexuais no sonho e muitas outras formas que ela escolheu. Muitas vezes ela visitava o pastor em seu escritório e atirava nele uma flecha espiritual de luxúria através de seus olhos. Muitas vezes ela estará em casa monitorando essa família em seu espelho mágico para saber qual será o próximo ataque. Muitas vezes o pastor Michael verá Esther, sua esposa, em sonho, perseguindo-o com faca e arma, querendo matá-lo. Muitas vezes ele via Esther amarrando suas mãos e pernas no sonho e a irmã Rebeca aparecia e o resgatava. Muitas vezes ele via Esther tentando incendiar sua igreja e Rebeca aparecia e apagava o fogo. Com esses sonhos, o pastor Michael concluiu em sua mente que Rebeca é o Messias enviado para sua vida, mas sem ele saber que estava sob o feitiço da irmã Rebeca. Um dia, o pastor Michael anunciou à sua congregação que o Senhor lhe pediu que se divorciasse da sua esposa e se casasse com a irmã Rebeca para que a sua promessa para a sua vida fosse cumprida. Esses ataques espirituais continuaram contra o pastor Michael até que ele decidiu se divorciar de sua esposa e propor casamento à irmã Rebeca, depois de mentir para a igreja que o Senhor o instruiu a fazê-lo. Ele não sabia que estava operando sob o feitiço da irmã Rebeca. Vamos parar por aqui. Sempre que você vir a esposa de um pastor subitamente se tornando insubmissa e desrespeitosa com o marido, e parecer que ela nunca quer apoiar o ministério do marido, observe que a esposa não é o alvo principal, mas o marido que está sob a influência do reino marinho. O seu principal alvo é o marido, mas eles sempre alcançam o seu propósito através da esposa, apoiando-os ignorantemente para alcançar os seus objetivos. Quando sua esposa está se tornando desrespeitosa, teimosa e contra o seu ministério, você deve fazer uma oração para libertá-la de qualquer poder que a influencia negativamente ou então você mesmo irá afundar terrivelmente. Não há nada como erros no casamento. Uma vez que o Senhor falou, e você não ouviu suas instruções na área do casamento, mas seguiu em frente e se casou com quem ele não aprovou para você, esse é um fardo seu para carregar. Mas você precisa saber que o Senhor também tem o poder de transformar a amargura em doçura porque com Ele todas as coisas são possíveis. Mesmo que aquele homem, mulher com quem você se casou desde o início não seja a vontade dele para você, Ele é capaz de fazer o casamento dar certo porque Ele é um Deus misericordioso. Se Ele sabe que o problema da mulher será demais para você suportar, Ele nunca permitirá que você se case com ela, não importa o quanto você queira prosseguir no casamento. Mas para que ele saiba que você irá desobedecê-lo e ainda permitir que você siga em frente, observe que ele já o criou para suportar quaisquer desafios que possa encontrar no futuro. Sempre que você vir algum homem de Deus dando qualquer motivo para se divorciar de sua esposa para se casar com outra pessoa, você deve deixar claro que ele está sob a influência do reino marinho. A rainha da costa tem o voto de assumir todas as igrejas do mundo inteiro para que a palavra de Deus em Lucas 18:8 se cumpra. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. 80% dos pastores que vemos hoje já estão no cativeiro do reino marinho e muitos estão fazendo milagres através do enfeitiçamento de suas esposas. Tornar-se esposa de pastor não é uma tarefa fácil. Se você deseja ser esposa de pastor e não ora, poucas coisas provavelmente acontecerão com você. Você provavelmente morrerá antes do tempo para que um agente das trevas assuma sua posição. Você pode ser iniciada com o espírito de bruxaria para ser um instrumento para destruir o ministério do seu marido. Você provavelmente pode se tornar mau, perverso e incapaz de apoiar o ministério do seu marido. Você e seu marido provavelmente podem se divorciar. Às vezes, quando virem que a esposa do pastor é uma mulher forte e nunca deixará de orar pelo marido e, por isso, não poderão atacar o casamento, procurarão uma maneira de atacar a mente.
Quando não conseguem fazer isso, tentam extinguir a vida de oração e o discernimento do homem através da doação de presentes. É bom receber presentes dos membros da igreja, mas nem todos os presentes são presentes. Não importa com quem você se casou, nosso Deus nunca é autor de confusão que ajustará sua palavra para se adequar à sua vontade. Soube de um pastor que veio às redes sociais para dizer ao mundo que o Senhor o instruiu a se divorciar de sua esposa, que lhe deu 3 filhos, e a se casar com outra mulher mais jovem, jovem o suficiente para ser sua filha. Não importa o que ele esteja pregando no altar, o espírito de imoralidade influenciará a vida de cada membro da igreja porque funcionará como um vírus contagioso e os membros começarão a fazer o mesmo. Todas estas são influências do reino marinho e este encantamento tem mantido muitos ministros de Deus cativos nos reinos espirituais.